Olá, galerinha da EJA, sétimo ano. Professora Eva Vilma, com vocês aqui mais uma semaninha, na graça de Deus. E aí, galera, como estão os estudos? Vocês fizeram? E aí, ó, deixa de moleza, hein? Vamos fazer as tarefas. E respondam, envie para o monitor, para o professor, acesse lá o portal, Estude de Casa em Itabaianinha. Tem muito material, já disse a vocês, é até uma forma a mais de conhecimento. Não precisa dizer, não, é porque eu estou estudando, vou assistir aquela videoaula que é só da minha turma. Não, é uma forma de conhecimento, de aprendizagem. Às vezes tem coisas que a gente assistiu a certo período e já mudou, é outra forma de aprendizagem, de se conhecer, de ter mais um pouquinho de conhecimento. Então, não pare. Vão lá, dê uma mesmo de curioso, vai ali com aquela curiosidade, curioso, uma curiosa, assim, mas para as coisas boas, para o estudo, certo? Dê uma pesquisada lá que está ótimo o site, está uma maravilha de conhecimentos. E hoje o nosso tema, hoje é sobre história, né? E o nosso tema de hoje é os primeiros habitantes do Brasil. Vamos saber um pouquinho aí quem foi. Foi os índios, foi os nômades. Vamos saber quem foi esses primeiros habitantes, o que eles fizeram, né? Como sobreviveram. Vamos ver, repassar um pouquinho desse conteúdo. E tem lá no material de vocês também, viu, pessoal? Na página 158. Esse tema tem aí no material de vocês. Tem o material, quem tem o livro, vão lá, procure, dê outra lida, que lá tem outra, né, outro enunciado, eu preciso um pouquinho aqui para vocês, e aos poucos vocês vão pegando, é que é guerreiro. Vou compartilhar aqui o material com vocês, para começarmos a nossa aulinha sobre os primeiros habitantes do Brasil. E aqui é o nosso papel de parede, né? Seja a aprendizagem ao longo da vida. Lá, primeiros habitantes do nosso Brasil. O surgimento do ser humano, muito se fala qual seria a origem do homem. Alguns dizem que Deus foi responsável pela criação do ser humano. Já outros não acreditam nisso. Se fala que os seres vivos foram evoluindo e aqui o primeiro humano surgiu na África. Olha, o evolucionismo e o crianismo. Fósseis humanos mais antigos. Esse é o fóssil de Lucy, o hominídeo mais antigo já encontrado. Segundo alguns cientistas, ela pode ter vivido há cerca de 3 milhões de anos atrás. Nós aí conhecendo um pouquinho, e a gente fica naquela dúvida, quem foi que veio primeiro? Os índios, porque diz quando chegou aqui, no Brasil, né? Dom Pedro, era os índios que habitavam, não, mas aí bem antes dessa descoberta, né? Os primeiros habitantes do Brasil. A maioria dos historiadores e arqueólogos estimam que o ser humano tenha chegado no território que hoje chamamos de Brasil há cerca de 12 mil anos atrás. Outros, no entanto, afirmam que essa chegada foi há mais tempo, há cerca de 50 mil anos, certo? E aqui tem, ó, no material de vocês, logo no comecinho mesmo, falando, entre 12 mil e 50 mil anos atrás. Pode acompanhar pelo material de vocês a leitura, hein? Novas técnicas de construção. Quando os portugueses, em 1500, depararam com inúmeros povos que já habitavam o Brasil havia muito tempo. Com a colonização portuguesa, técnicas construtivas utilizadas pelo ser humano há mais de milhares de anos, foram produzidas no Brasil.
Entre elas, podem ser destacadas as que usam a terra como matéria-prima. Assim, principalmente no período colonial, a taipa ou pau-a-pique foi muito empregada na construção de casas e até de prédios como igrejas. Como foi logo no começo aí. E aí temos também as técnicas de construção. A casa dos índios, ocas, foram construídas, né, com barro e palha. Temos aí a casa de barro, construída com o barro, telha, madeira, como na zona rural. Lá vocês também podem ver no material de vocês, né, que tem falando sobre a malocas, o que eram essas malocas, que essa daqui é um pouco conhecida com esse nome, que a gente chama de oca, que é a casa construída com barro e palha. Outro tipo aqui, tipos de moradia. Existem vários tipos de moradias ou casas, dependendo da cultura, do nível socioeconômico e do material que foram construídas. Os nossos primeiros habitantes, eles começaram a construir em rocha mesmo, né? Fazer as cavernas. E desse tempo para cá foram tendo essa nova técnica aqui, nesses estilos assim, com barro, com cipó, né? Que é chamadas casas de taipa. E aterro, né? Do barro na estrutura de madeira. Temos esses outros modelos aí de casa, ó. Casa dos trabalhadores rurais sem terra, barraca de lona. Aí ao lado tem as casas de palafitas, comum nas margens de rios, para evitar que a enchente das águas alcance o assoalho, construídas de madeira. Aí essa daí já é mais, né, nos brejos, nas casas de rios, à margem do rio. Quando o rio está seco, está assim nessas alturas. Quando ele enche, né, está bem pertinho do assoalho, do piso de madeira. Temos aí também o modelo aí da casa de favela, no nosso lado aí, né, para mim esquerdo, para vocês aí no direito. Construída com vários tipos de madeira, como madeira, papelão, latas. Então, essa daqui é a casa de favela. Casa de sítio, construída com materiais simples, mas fortes, né? Já é a alvenaria, muitos antigamente era aqueles tijolo, né? O adobo, como conhecido, então, parecendo o adobo é feito mesmo de barro, mas só que parece ser de cimento, mas não é. Agora que existe o de cimento, um tijolo mais comprido, um bloco assim mais comprido feito de cimento. E aí a construção mais conhecida, né, para nós assim, vemos mais essa daqui, né, alvenaria. Temos aí castelo, construção antiga, onde moravam reis e rainhas. Agora prédios de apartamento, várias casas em uma em cima da outra, construída de cimento, madeira, vidro, etc. Os palácios, né, os edifícios aqui, e aqui os palácios, castelos. Temos aqui outro modelo de casa, casa simples, chamada de casa simples, que é a que a gente chama casa de conjunto. Para a população mais carente, construída de cimento, ferro, madeira e vidro. É uma enfileiradinhas a outra. Mansão, casa de luxo, construída com materiais caros para as pessoas ricas. Iglu, que é aquela casinha de gelo, né, que não vimos mais, né? Tem pessoas que faz lá no Polo Sul. Casa dos esquimós, construídas de placa de gelo, é encontrada somente na região gelada da Terra. Meu pessoal, não importa o tipo de casa que você mora, nem o tamanho dela. O importante é que você tenha uma família que te ama e que o melhor e quer o melhor para você. Fica a dica, galera.
E agora o nosso desafio. Chegou na parte melhor. Redija um relatório, né? Escreva um relatório e ilustre com figuras, falando um pouco sobre o período colonial, sobre os primeiros habitantes. Agora vocês também vão falar um pouquinho. Viram aqui esse pouquinho da videoaula, tem o material de vocês aqui, pesquisem sites que vocês sabem, vamos lá, pesquise direitinho. Se tem livro antigo em casa, também vão lá, olhem. Tem isso no material. Quem tem irmãos, quem tem filhos em casa já, tem lá no material. Procure lá. Vamos lá. Deixa a preguiça de lado. Faça bonitinho no caderno, cola aquela figura que vocês viram antiga. Fale um pouquinho do que vocês entenderam. Certo, galerinha? Mas não fiquem parados. E a minha mensagem da semana: estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Todos nós, todos. Fica a dica. Link da atividade, respondem para mim, para o professor, para o monitor de vocês, certo, galera? Se cuidem e até a próxima aula, se Deus nos permitir.